Glória a Deus por mais uma quarta-feira, uma oportunidade de estarmos juntos, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo uma palavra vinda do trono dele para as nossas vidas. Me alegro no Senhor, porque até aqui ele tem nos ajudado. Amém? Declaro que a paz do Senhor esteja entrando no teu lar nessa noite, entrando no teu coração, sobre a vida da tua família. Declaro os cuidados do Senhor, a vida, a alegria, o renovo do Senhor sendo estabelecido sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre cada família aqui representada. Amém? Vou compartilhar com vocês um salmo, Salmo 16, a partir do verso 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? A gente vê aqui a fé do salmista, né, refletida nesse versículo, uma fé inabalável, né? E Deus está presente em todas as experiências que nós temos, em todos os nossos dias. Durante todo o nosso dia, Ele tem cuidado de nós, né? Oferecendo para nós conselho, direção. E eu creio que é assim que nós precisamos estar. Realmente acreditando naquele que nos salvou, naquele que nos ama, naquele que cuida, naquele que protege, naquele que liberta, naquele que realmente nos ama incondicionalmente. Amém? Vamos orar, vamos apresentar essa noite ao Senhor. Aproveitando também, se você tem alguém que é da igreja, você sabe, de uma certa forma, ainda não está participando dos cultos presenciais. Nós retornamos faz dois domingos já, e eu tenho me alegrado no Senhor por esses 2 domingos que Ele tem cuidado de nós. E é uma alegria poder estar juntos com os irmãos em comunhão. Entendo que muitos ainda não estão por falta de segurança ainda, ou por estarem no grupo de risco, né? Mas nós temos a oportunidade de ver o culto online, né, de domingo, e também a oportunidade de toda quarta-feira estarmos juntos aqui no canal da rede. Então compartilha com aqueles irmãos que você sabe que ainda tem dificuldade de estar presencialmente no culto, mas que possam durante a semana estar assistindo a essa live. Amém? Vamos apresentar esse culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui o Senhor nos livrou, Senhor, de tantas situações, de todo esse vírus, de tanta doença, de tudo aquilo que tem nos afligido, de tudo aquilo que tem trazido medo ao nosso coração. Senhor, nós colocamos essa noite diante de Ti, colocamos o nosso coração diante do Teu altar nessa noite, para que o Senhor venha sondar o nosso coração. A Tua palavra fala que o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. E por nos conhecer, sabe que nós precisamos nessa noite. Refrigera a nossa alma, Senhor, traz segurança. Traz nessa noite, Senhor, um amor, algo diferente, algo que possa, Senhor, ministrar aos nossos corações de uma maneira intensa. Que a Tua verdade, a Tua palavra venha trazer vida, venha nos edificar nessa noite. Nós oramos assim Te agradecemos e assim Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um culto abençoado e vamos louvar ao Senhor. Amém? Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste a vida em mim.
mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Flua, Senhor, em nós e sobre nós, em nós e sobre nós, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem em meu coração, anseia amar, vem meu coração, anseia mais, anseia amar, vem meu coração, anseia mais, tu és santo. Tu és santo, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, Senhor, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
Senhor, libera os teus anjos sobre cada casa. Libera os teus anjos hoje aqui nesse lugar. Libera a tua vida, Rei da glória, Rei da glória. Libera, Senhor. Não há nada melhor que a tua vida, Senhor. Não há nada melhor que o teu rio fluir em nós, que o teu rio fluir em nós. Excelso, supremo, digno de glória és, bendito é o Senhor. Senhor, nos faz lembrar cada vez mais da tua voz, do teu chamado, da tua vida. O Senhor te chama, filho, vem, 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 vem. Ele te chama, vem, vem, vem. Graças e paz, povo de Deus. Deus abençoe a todos, que o Senhor possa estar guardando, protegendo a vida de cada um de vocês. Grande alegria que estamos aqui em mais uma live para compartilhar sobre a palavra de Deus. Essa noite eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Essa madrugada Deus me levantou para orar e depois ele me levou para dar uma meditada nesse texto no livro de Gênesis, versículo 2, quando Deus, depois de ele ter criado todas as coisas, e coloca o homem para cuidar do jardim do Éden. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu manifestar. Agradecemos, Pai, por essa família de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos inseriu, que o Senhor nos recebeu, Pai. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor, tem nos protegido, Senhor, tem nos abençoado, Senhor, tem trazido, Senhor, do seu fruto para a nossa casa, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, como corpo, como igreja, nós oramos, Pai, pela vida dos irmãos, Senhor, que tem passado por alguns apuros, motivos de enfermidade. Nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja visitando a cada lar, Senhor, visitando a cada família, Senhor, estendendo as tuas mãos, Senhor. E oramos, Pai, por cada situação que não seja o homem, mas seja assim o Senhor dando diagnóstico, Senhor. E nós cremos, Pai, que a última palavra será sempre a sua. E só vai acontecer aquilo que realmente o Senhor permitir, aquilo que o Senhor realmente quiser, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, ter mais e mais intimidade contigo, escutar a tua voz, entender, Pai, as tuas direções, Senhor. Não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Eu queria motivar cada um de vocês
a estarem participando dos cultos presencial, sabe? Eu creio que muitos de nós já estamos vivendo em todas as áreas normalmente. Estamos indo a supermercados, padarias, açougues, a comunhão em família, estamos trabalhando, pegando condução. E eu vejo sim que muita gente ainda está com medo de voltar para a casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus deveria ser o primeiro lugar que nós deveríamos estar, porque é lá onde nós recebemos a palavra que nos direciona, que nos consola, que nos exorta, que nos cura, que faz que nós possamos sair de lá edificado, com a fé renovada. Então, igreja, eu queria motivar a vocês a não faltar no culto, sabe? Eu creio que antes dessa pandemia, nós tínhamos, a cada culto, nós tínhamos até algumas preocupações, porque era tanta gente que às vezes tínhamos que pegar a cadeira do departamento infantil, a igreja, graças a Deus, sempre cheia, aquele mover, aquela presença de Deus. E eu creio em nome de Jesus que nós iremos retornar a esse tempo, só que agora mais ainda dependente de Deus, sabe? Eu creio que tudo nessa vida aqui é passageiro, mas Deus, ele é eterno. Então eu queria motivar você, sabe, que ainda não foi para o culto, ou que de repente às vezes tem faltado na igreja, que você volte a ter aquele comprometimento que você sempre teve com Deus e com a igreja e com os irmãos. Sabe, Deus tem nos abençoado com grandes homens de Deus que têm passado e trazido palavras direcionadas por Deus. A semana o pastor Jesuí foi lá, trouxe uma palavra, foi uma bênção, levou sua equipe de louvor, foi maravilhoso. Então eu queria, igreja, motivar você a estar presente nos cultos, amém? Convide os seus amigos, convide a sua família, sabe? Faça um propósito com Deus de estar no culto, dependente do que tiver para fazer, dê o seu horário de ir para o culto, vá para a igreja em nome de Jesus, e se possível chegue mais cedo para que nós possamos juntos estar orando lá a Deus, amém? A palavra que Deus nos traz hoje, ela fala sobre a comunicação. Eu creio que nós podemos ter vários talentos, dons, ser evangelistas, ser pregadores, ser ministro da palavra, mas se nós não tivermos uma boa comunicação, uma comunicação clara, talvez os recados que Deus quer trazer para a igreja, para as pessoas que estão ao nosso redor, se não for comunicado de uma forma clara, talvez as pessoas entendam de outra forma. E desde o começo da criação, a vontade de Deus é que tivesse essa comunicação com o homem. A palavra fala aqui no livro de Gênesis 2 que toda tarde Deus ia e se comunicava com Adão e com Eva. Imagina, todo dia culto com Deus, ensinando a palavra de Deus, trazendo seus ensinamentos. Eu creio que era algo poderoso, era algo maravilhoso, mas mesmo assim, eles tendo Deus como pastor, e ainda assim eles falharam porque não souberam se comunicar direito. No livro de Gênesis 2:16, Deus dá uma ordem para Adão, né? No capítulo 1 de Gênesis, onde Deus cria todas as coisas, onde em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. E Deus abençoou-os e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Então aqui a gente vê que Deus, ele cria todas as coisas. Criou as águas, criou o céu, criou o mar, os animais. E aí depois de tudo, tá tudo criado, tudo preparado, ele criou o homem. E era como se Adão abrisse os teus olhos, Deus soprasse o fôlego de vida em Adão, e Adão olhasse e visse toda aquela maravilha, sabe, aqueles campos bonitos, aquele mar, os lagos, o céu, os animais. E Deus fala para Adão: olha, Adão, eu criei tudo isso para você. Eu criei tudo isso para você ser abençoado. É como se Deus desse
quando Deus dá uma missão, Ele dá uma unção, Ele nos capacita a fazer o sobrenatural. É como Ele chegasse a Adão e falar: olha, Adão, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja próspero. É como se Deus falasse para Adão: olha, onde a planta dos seus pés tocar, ali vai ter a manifestação de Deus. Onde você tocar as mãos, vai multiplicar. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Eu criei você para dominar sobre todas as coisas. Tudo que está aqui, eu fiz para que você possa ter uma vida abençoada. E assim foi. E a palavra fala que todos os dias, na parte da tarde, Deus descia e vinha conversar com Adão. E aí Deus viu que Adão estava sozinho, né? E depois ele cria Eva. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então Deus coloca Adão no jardim do Éden e fala: olha, Adão, tudo isso aqui eu criei para que você seja abençoado, aqueles frutos ali é tudo para você. Sabe, você pode, dando uma contextualizada, você pode pescar, você pode caçar, você pode desfrutar de tudo isso porque é seu. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que você comer, certamente você morrerás. E lá na frente, no capítulo 3, versículo 1, nós vemos que quando aconteceu a queda do homem, e diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos e como Deus sereis, e conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Então, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E no versículo 8, e quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porque entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém? Até aqui. Aqui nós vemos que quando Deus dá essa ordem para Adão, lá no livro de Gênesis 2,16,
A palavra fala que Eva, ela ainda não tinha nem ainda sido criada. Adão, Deus dá essa ordem para Adão e para que Adão tomasse conta de todas as coisas e que ele também comunicasse todas as coisas. Eu creio que ele, ao se comunicar com Eva, talvez ele não comunicou direito aquilo, não se expressou da forma correta do que Deus havia compartilhado com ele. Porque quando Deus fala para Adão, fala, olha, tudo que está aqui nesse jardim é teu. Eu fiz aqui para te abençoar, sabe? Você pode comer de todos os frutos que está ao redor do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerá. E a gente vê que no capítulo 3, quando a serpente começa a seduzir a Eva e perguntar e começa a falar com Eva, Eva responde, ela fala, Deus falou que não é para mim comer e nem tocar, porque no dia que eu tocar, certamente eu vou morrer. Quem foi que falou isso de tocar? Se olhando na palavra de Deus, em nenhum momento Deus deu essa direção para Adão. Talvez a falha de comunicação de Adão com Eva. Talvez Adão não soube se expressar de uma forma mais clara, de uma forma correta, daquilo que Deus havia dado uma ordem para que ele não comesse daquela árvore, do fruto do conhecimento. Mas eu creio que a falta de comunicação entre Adão e Eva causou todo esse problema. O primeiro pecado, e nós sabemos que daí, a partir desse momento, era como assim, Deus tivesse dado, né, toda a autoridade para o homem, para ele ser próspero, para multiplicar, para dominar sobre todas as coisas. E a partir do momento que eles pecam, que eles fazem as coisas conforme a tua vontade, conforme a vontade da carne, comendo aquele fruto, é como ele passasse uma autorização para que o diabo pudesse agir na sua vida. Nós vemos que a partir daí entrou a morte, entrou o medo, entrou a insegurança. Eu creio que a falha de comunicação hoje tem atrapalhado muitas vidas, sabe? Muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitos ministérios, sabe? Eu creio que nós temos que ter, assim, uma comunicação transparente, sabe? Eu creio em nome de Jesus, Deus tem colocado homens e mulheres de Deus sobre as nossas vidas, né? Os que são casados, né? Nós não devemos esconder nada uns dos outros, devemos nos comunicar de uma forma bem clara, nos expressar aquilo que estamos sentindo, aquilo que está acontecendo. Eu acredito que, talvez dando uma contextualizada, acredito que talvez Eva, quando a serpente começou a tentar seduzi-la, para que ela comesse daquele fruto, talvez ela tenha procurado Adão. Olha, Adão chegou, ele estava lá com muito serviço, porque ele estava catalogando os nomes dos animais, né, cuidando do jardim. Talvez Eva tentou falar, olha, Adão, a serpente ela está tentando me seduzir, a serpente está tentando fazer com que eu coma daquele fruto. Talvez Adão, no momento de correria, de muitas coisas para fazer, não deu a devida atenção à sua esposa. Ou talvez Eva deveria ter se comunicado com Adão e os dois teriam buscado uma direção, conversado com Deus e não ter caído no pecado. Hoje nós vemos que muitas famílias, sabe, muitos casais têm caído devido à falta de comunicação. Eu creio que nós, os casados que estão aqui nessa live, tem que ter total liberdade com o seu cônjuge para comunicar e falar sobre todas as coisas. Nós temos que ser transparentes com a pessoa que Deus nos colocou ao nosso lado, né? Imagine se os que são casados, de repente chegar na sua casa, olha, está acontecendo tal situação no meu serviço, tem uma secretária lá que está tentando me seduzir e isso tem mexido comigo, vamos orar junto para que repreender esse espírito maligno. Ou de repente a mulher chegar para o marido e falar, olha, no meu serviço tem um rapaz que está tentando me seduzir, isso está me incomodando, vamos orar junto.
Eu não sei você, cônjuge, como você reagiria, mas o correto é orar. Imagine se Eva tivesse essa conversa com Adão antes de cair no pecado e os dois chegassem até Deus, com certeza o pecado não entraria na vida deles e nem nas nossas vidas. Talvez a falta de comunicação, eu vejo que nesse tempo que Deus preparou, trabalhando com alguns casais, no curso de casais e até na liderança também, a gente vê que muitas pessoas às vezes brigam ou erram porque pela falta de comunicação. O casal ele tem que ter total liberdade para conversar um com o outro, seja qual for o assunto. É claro que muitas vezes o homem ele é mais prático, ele é mais direto nos assuntos quando vai falar, não rodeia muito a maioria deles. E a mulher ela precisa de mais tempo. Ela é mais detalhista na hora de falar, na hora de expressar aquilo que ela está sentindo. E eu creio que nós precisamos ter esse tempo, sabe, com o nosso cônjuge. De conversar, sabe, tempo de se desligar das outras coisas e conversar sobre tudo. Tempo de falar, tempo de escutar, tempo de orar junto. No ministério também não muda. O ministério também é a mesma coisa, é um casamento. Quer crescer no ministério? Então, seja transparente com aquele que o Senhor colocou como cobertura sobre a tua vida. Sabe, muitas pessoas às vezes quer até se comunicar, mas às vezes a liderança, os líderes, eu falo pastor, às vezes não tem tempo, está muito corrido. Mas eu creio que nesse tempo a gente precisa se comunicar de uma forma bem clara, ter tempo sim, para estar orando junto, para expressar aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando. Não devemos esconder nada uns dos outros. Sabe quantos homens de Deus que caíram porque faltou a comunicação? Sabe quantos homens de Deus foram tentados pela serpente, pelo diabo e caíram na tentação porque não comunicaram a cobertura que tinha sobre as suas vidas? Sabe quantas pessoas que passaram pelas nossas células, né? Que eu creio que antes de acontecer ou de cair no pecado ou se tivesse se comunicado, falar, olha, eu tô, sabe, por exemplo, uma pessoa que era um dependente químico, de repente, eu tô passando num processo, cara, eu tô com vontade de usar droga, vamos morar junto, cara, meu, vem, posso ir para sua casa, não posso ficar sozinho, porque senão eu vou fazer uma besteira. Acredito que quantas pessoas se comunicassem antes de fazer a coisa errada, talvez venceria e passaria por essa prova. Eu tive várias experiências com hoje homens que são líderes, são pais de famílias, né? E quando eu estava sentindo o desejo de pecar, de errar, de muitas vezes me ligar ou de vir na minha casa ou pedir para que eu fosse na casa deles para junto estar conversando, cara. Ou simplesmente para estar junto ou orar junto, e que passaram e venceram essas dificuldades. Igreja, eu creio em nome de Jesus que nós precisamos nos comunicar, sabe? A comunicação é o que vai fazer você crescer em tudo. Para você que é casado, seja transparente com o seu cônjuge. Para você que não esconda nada da sua esposa, não esconda nada do seu esposo. Tome as atitudes sempre juntas. Busque em Deus toda a direção. Sabe? Eu creio em nome de Jesus que quando nós aprendemos a nos comunicar, sabe, de uma forma clara, de uma forma transparente, a pessoa que receber também seja uma pessoa madura, porque quando uma pessoa procura você, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, mas quando uma pessoa procura você antes de pecar, cara, eu creio que isso traz crescimento para todos. Eu creio que quantas pessoas antes de fazer as coisas erradas tivesse procurado, eu falo por mim, quantas coisas erradas eu fiz na minha vida, e se eu tivesse procurado, talvez os meus pais, meus líderes, talvez eu teria errado muito menos. Então, nesse tempo, em nome de Jesus, se comunique, sabe? Não carregue essa carga sozinho. Esteja pessoas, sabe? Deus tem colocado homens e mulheres de Deus que são coberturas espirituais sobre as nossas vidas, que têm orado, têm intercedido pelas nossas vidas.
não guarda nada para você, sabe? Não deixe o diabo ficar te seduzindo, te oprimindo. Compartilhe isso com a pessoa que Deus colocou como cobertura sobre a tua vida, para que juntos vocês possam vencer essas tentações em oração e assim cumprir o propósito de Deus. Amém? Eu queria deixar essa palavra para vocês. Eu creio que nesse tempo, na verdade nessa madrugada, Deus colocou essa palavra no meu coração. Especificamente, não somente para a liderança, mas para os casais também que estão nessa live. Seja transparente com seu cônjuge, sabe? Aprenda a se comunicar. Abra o teu coração. Quer ter um casamento abençoado? Seja livre. Envergonhado vai ser o inimigo. Me fala do que você gosta, fala daquilo que você não gosta. Comunique de uma forma bem clara, sabe? Cresçam junto, amadureçam junto, orem junto, tenham mais tempo junto. Eu sei que nós temos muitas coisas para fazer no nosso dia a dia. Aqui na minha casa são 3 mulheres e quando elas pegam para falar, elas falam bem, falam bastante, mas glória a Deus por isso. Tem o Douglas, que é um pouquinho mais direto naquilo que ele quer falar. Mas homens, tenha tempo para o seu cônjuge, para ouvir o que elas têm para falar com você. Mulheres, sejam maduras para escutar o que o seu cônjuge tem para falar para vocês. Entenda que vocês são ajudadoras do ministério do seu esposo. Quer ter um casamento abençoado? Esteja junto, mas junto em tudo. E para aqueles que não são casados, mas são casados com Jesus, com o ministério, tem um chamado em Deus, sejam transparentes, sabe? Não esconda nada. Procure a sua liderança, qualquer dificuldade que você tiver, compartilhe, abra o teu coração e vençam junto em oração em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando com você nesse tempo, que o Espírito Santo possa visitar a tua casa, visitar a tua família, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre o teu lar. Eu oro para que em nome de Jesus não venha faltar nada na tua casa. Que a presença de Deus seja algo constante na sua vida. Que seja um tempo de você buscar ao Senhor, buscar as direções de Deus. E que mais uma vez eu queria te motivar a não faltar mais no culto. Faça esse compromisso com Deus. Amém? Vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Amo a vida de cada um de vocês. Compartilhe essa palavra com quem vocês desejar, com quem o Senhor tocar no coração de vocês. Que Deus abençoe. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you, an angel, love it, could somehow fall for me. You'll
days of